te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs, celebrando a memória da Virgem Santa Escolástica. Nós os pedimos, Senhor, a graça de imitá-la, para que o seu exemplo vos sirvamos com sincera caridade e alegres obtemos os frutos do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, no versículo de 1 a 8. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenha compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que estás comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciar de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhe: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, depois pegou 7 pães e deu graça, partiu-os e dando aos seus discípulos para que os distribuísse. E eles os distribuíram ao povo. Tinha também alguns peixes. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu, subindo logo na barca com seus discípulos. Jesus foi para a região da Dalmátua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desse dia, desse sábado, ela vem nos falar de esse milagre da multiplicação dos pães. Como que Jesus olha para o seu povo, o povo que precisa de Jesus, o povo que segue Jesus muitas vezes no caminho da vida, se sente fome. Jesus então olhou para os seus discípulos e viu que tinha os seus discípulos que fazer alguma coisa, e falou para eles que tivessem então compaixão daqueles que tinham fome. E essa fome pode ser uma fome espiritual, pode ser uma fome de conhecimento, pode ser uma fome
de pão, tem muitas necessidades, tem muitas fomes que podemos ligar. Então Jesus, ele pediu para que todos aqueles que o seguem, todos aqueles que têm essa identidade de cristão, que tenha compaixão. Quer dizer, essa compaixão é sentir o sofrimento do outro, é sentir a dor que o outro está sentindo e poder então de alguma forma fazer algo para aliviá-la. E aqui então Jesus fala como que eles já retrucaram dizendo, como que nós vamos matar a fome desse povo aqui nesse deserto? E Jesus falou, o que vocês têm? Eles falaram, nós temos 7 pães. Quer dizer, o que nós temos, né? Nós podemos apresentar até esse pouco que nós temos. Deus não pede aquilo que nós não temos. Ele pediu o que vocês têm, né? Tem saúde, tem disposição, tem conhecimento, tem boa leitura. O que vocês têm? O que nós temos? Coragem, ânimo, né? O que nós temos para oferecer para esse povo faminto? E aí eles disseram que tinha 7 pães. Quer dizer, era um nada perto da necessidade de mais de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mas eles apresentaram aquilo que tinha para Jesus. Era insignificante pela quantidade de pessoas, mas era o que precisava para o milagre acontecer. Então, amados, aqui Jesus fala da Eucaristia. A Eucaristia é isso. Olhamos então numa celebração eucarística, numa Santa Missa, né? Todo aquele processo bonito de oração. E aí então entra ali 2 pessoas carregando ali um pouquinho de vinho, um pouquinho de pão. É o que o humano tem. É insignificante aquele pouquinho de vinho e aquele pouquinho de pão para aquela igreja cheia de gente. Mas o que acontece, quem recebe lá é o sacerdote que representa Jesus. E aí então ele recebe e faz aquela oração tão bonita. Bendito sejais, Senhor, pelo pão que recebemos, fruto do trabalho do homem e da mulher, que vai se tornar o pão da vida. E assim também com o cálice. Isso quer dizer então que é aquilo que nós oferecemos que Deus recebe. Mas aí dá a graça, né? O sacerdote faz a bênção. O que acontece? O sacerdote não entrega para os ministros da Eucaristia, para distribuir para os diáconos, e ele próprio também. Quer dizer, aquela que veio do povo, é para o povo que volta. É aquilo que o povo ofereceu e Deus deu graça. Já não é mais um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho, mas é o corpo do Senhor. E aí então todos comungam, ficam satisfeitos e sobra para as reservas eucarísticas. Então, amados irmãos e irmãs, que nós possamos viver uma fé nessa disposição de oferecer o que eu tenho para oferecer para Deus. Não importa que seja pouco, porque Deus vai dar graça. E quando Deus dá a sua graça, tudo se transforma. Por isso, amados, nós precisamos nos dispor a olhar para aqueles que mais precisam, saciar a fome dessa multidão, essa multidão que tem fome de Deus. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, por intercessão de Santa Escolástica, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe,
nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.